Olá, amigos da TVC BH, estamos abrindo mais uma Além da Notícia, edição do dia 10 de novembro de 2014, segunda-feira. Este programa é gravado às segundas e sextas-feiras, no horário das 16 horas, com notícias em destaques, comentadas por mim, pelo jornalista Luiz Carlos Bernardes, e agora também com a participação do jovem estudante Edivaldo Miranda. Vamos começar com a rodada do Brasileirão, com os resultados e com os comentários dos nossos experts. Vamos começar aí com os comentários do Edivaldo Miranda. Um abraço, boa noite, seu Didi, Peninha, você que está me acompanhando na sua casa. Tivemos mais uma rodada no Campeonato Brasileiro neste final de semana. Tanto o Atlético como o Cruzeiro se saíram bem. O Atlético jogou no sábado, partida que começou às 19 horas e 30 minutos. A despedida do Palmeiras no Pacaembu. Lembrando que o Palmeiras vai estar inaugurando na sua próxima partida o Parque Antártica. O Atlético foi lá e ganhou por 2-0. Detalhe, time alternativo. O técnico Levir preferiu poupar para a decisão de quarta-feira contra o Cruzeiro. Fazendo uma pequena análise tática do jogo, o Atlético foi melhor, ganhou o meio-campo, o Atlético jogou com 4 volantes, o Palmeiras não conseguiu furar este bloqueio. E vale destacar principalmente os garotos da base, que estiveram muito bem, tanto o Eduardo como também o Marion, e principalmente o Dodô, que foi um dos autores, autor dos gols da partida. No primeiro tempo, no cruzamento, uma falta cobrada pelo próprio Dodô, Thiago colheu uma cabeçada, 1-0 Atlético. E no meio do segundo tempo, Dodô fez um carnaval danado, depois de receber um passe do lateral esquerdo do Atlético, Botelho, fez um carnaval danado na defesa do Palmeiras, final 2-0 para o Atlético. Pelo lado do Cruzeiro, jogou ontem, recebeu o Criciúma, venceu bem, venceu de virada, um confronto difícil aqui no estádio do Mineirão, porque o Criciúma está na lanterna do Campeonato Brasileiro, está lutando para não cair, tem sim que valorizar a vitória do Cruzeiro. Na sequência, vamos ouvir os comentários do Peninha. É isso aí, Levi tentou e tentou bem, jogou com a equipe praticamente reserva e o Cruzeiro assustou sua torcida até um determinado momento do segundo tempo. Depois virou o jogo em cima do Lanterna aqui no Mineirão. Lembrando-se que nos últimos 8, 9 jogos, o Cruzeiro tem sido irregular. Evidente que tem o desgaste psicológico dos jogadores e o desgaste físico. Não sei se esse tipo de desgaste vai atingir os jogadores do Cruzeiro e também do Atlético, que voltou ao G4 e que luta para permanecer no G4, grupo dos times que vão à Libertadores. E ainda tem um sonho, não muito grande, mas o sonho de chegar ao título. O Galo, como o São Paulo, o Corinthians, enfim. O fato é que jogaço nessa quarta-feira, uma final de Copa do Brasil, Mineira, Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, o primeiro jogo no Independência. E na semana passada, o nosso companheiro Luiz Carlos Bernardes entrevistou o Eduardo Fonseca, um dos fundadores da Casa da Insanidade. Vamos assistir agora a esta matéria. Você acredita que exista a Casa da Insanidade? Pois é, existe e olha, onde é que teria que ser? Aqui em Minas Gerais, sede em Tiradentes, com uma filial importante em Belo Horizonte. E ela funciona e funciona muito. Para nos falar um pouco sobre a Casa da Insanidade, nós estamos recebendo o Eduardo Fonseca, que é advogado e é um dos fundadores e coordenadores da Casa da Insanidade. Grande prazer em tê-lo conosco. Prazer é todo meu. O que é a Casa da Insanidade? A Casa da Insanidade foi fundada há mais ou menos uns 15 anos em Tiradentes, através de um movimento do Festival de Cinema. Sim. Eles não tinham uma sede para fazer o encerramento, a gente cedeu a minha casa lá, que é uma casa que eu ganhei de herança do meu avô. Sim. E começou a se tornar um evento no ano, no segundo ano, no terceiro ano. O pessoal começou a falar que só tinha maluco na casa, a gente, um dia acordei meio de ressaca, meio bêbado ainda, e escrevi no portão, Casa da Insanidade Mental. Sim. A turma começou a achar que realmente eram loucos de verdade. Sim. E como é que vocês estruturaram e como é que vocês atuam, se reúnem
na Casa da Insanidade, aqui em Belo Horizonte. Certo. Depois, já faz 5 anos que a gente vem para Belo Horizonte. A gente começou a juntar num bar, Sim, apenas os conhecidos. sim. A Insanidade começou a ter vários braços. A gente tem a turma que anda de moto, da Harley Davidson, a gente tem a turma da gastronomia, a gente tem 25 atletas hoje em dia que a gente patrocina. Temos 2 representantes da Casa da Insanidade o aqui. Pedro da gastronomia e o Edgar, que está na turma da Harley Davidson, da moto, Sim. que está sempre lá em Tiradentes com a gente. Pois é, e como é que vocês atuam, como é que vocês fazem a Casa da Insanidade funcionar de forma muito saudável, aliás? A gente segue vários eventos de Tiradentes. No caso do Edgar, tem o evento Festival da Harley Davidson, eles se juntam à turma, vão lá para casa, encontram todo mundo lá, de lá saem algumas ideias interessantes. Como são várias tribos diferentes, as ideias sempre vão se fundindo ali e vão criando essa insanidade sadia. E que tipo de debates vocês fazem? A gente gosta de falar de política, de futebol, de religião e de mulher. Falando em política, uma última questão. Certo. Como é que vocês veem, como é que vocês analisam, e você, pessoalmente, já é advogado, mas ao mesmo tempo é muito jovem, como é que você vê, e vocês veem a questão da corrupção no Brasil e no mundo? Esse assunto é muito delicado. Eu sou brasileiro, eu amo o Brasil, sou patriota, eu tenho uma esperança do Brasil ainda melhorar, eu espero isso para um dia meus filhos falarem, poxa, o Brasil hoje em dia é um país igual para todo mundo, é um país bacana, mas eu não vejo ainda uma solução para acabar com essa corrupção. Eu acredito, mas eu ainda não vejo um ponto para falar, poxa, a gente vai conseguir agora terminar com essa corrupção aqui, o dinheiro destinado para Secretaria de Cultura vai chegar todo, de Segurança vai chegar todo, eu ainda não vejo um caminho para chegar. Não vai ter viaduto caindo por causa de pouca utilização de cimento, de ferragem, né? Ainda não vejo um caminho para isso, não. A esperança eu tenho. A gente saiu, a Casa da Insanidade Mental saiu como vereadora, a gente não botou toda o que a gente tinha para botar de placa na rua, porque a gente achou que não era necessário. A gente queria mostrar que existe um caminho na política sem se corromper antes de entrar. Ótimo. Foi o que a gente mostrou. Claro que a gente não ganhou, né? Sei. Mas é isso aí. Grande prazer. Muito obrigado. Encerraram-se ontem as provas do Enem. Aconteceu de tudo. Para variar, muitos estudantes foram impedidos de participarem das provas por estarem portando celulares, o que era terminantemente proibido. Houve vários avisos, várias advertências proibindo o uso de celulares. Quem usa um celular numa prova dessa, um dispositivo que está proibido, só pode ser com intenção de colar, de obter resultados vindos de fora. Esses não participaram. De acordo com o Ministério da Educação, a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, foi a maior edição de todos os anos. Cerca de 9 milhões de estudantes fizeram as provas em mais de 17 mil locais pelo Brasil. A previsão para a divulgação dos resultados é para esta quarta-feira próxima, dia 12. A se lamentar a morte de uma mulher na fila, sofreu um colapso, um infarto, enquanto estava se dirigindo para a sala de aula. Bom, a respeito de Enem, algum comentário? Não, primeiro também centenas de alunos e alunas foram eliminados porque chegaram atrasados. Quer dizer, se preparam o ano inteiro ou não se preparam e de repente se atrasam. Agora é incrível a cara de pau de centenas de alunos e alunos colando aí, usando o celular. É óbvio, talvez confiassem que não houvesse fiscalização e dessa vez parece que a fiscalização foi melhor do que em outros anos. Eu vou fazer uma pergunta para o nosso companheiro aqui de programa, porque ele é universitário, a respeito de Enem. Nós somos do tempo do vestibular, onde faziam provas escritas, provas orais, de diversas matérias. A concorrência era muito grande. Vamos ver o que acha o Edivaldo Miranda, se
se ele ingressou na faculdade, na universidade, através do Enem ou não, o que se ele acha que é um bom sistema ou não. Fala, Edivaldo Miranda. Sem dúvida nenhuma, seu Didi, é um grande sistema que veio só beneficiar, principalmente os mais pobres, os menos favorecidos socialmente. Eu fiz o Enem, infelizmente eu não consegui obter a nota máxima para poder conseguir a bolsa, mas é um sistema bastante viável. Aos poucos, ao longo dos anos, desde sua primeira edição em 1999, se não me falha a memória, o programa vem sofrendo grandes evoluções. As faculdades federais já há algum tempo aderiram a ele como prova de primeira etapa, caso aqui em Minas Gerais, da UFMG. Sem dúvida, quem trabalhou, quem começou desde o ingresso no ensino fundamental, sempre batalhando, visando alcançar a faculdade e estudou direitinho, eu andei pecando um pouquinho, por isso não consegui passar. Mas é um bom processo, sim, para se conseguir uma bolsa. E sobre atrasos, é muito triste. Ano passado mesmo eu vi várias pessoas, estava na porta da faculdade Newton Paiva, e outra coisa, vi muita gente perdendo a prova, porque chegou 1 minuto atrasado, 2 minutos, em função de ônibus, enfim. Você que não conseguiu fazer a prova, não desista, ano que vem ela está aí de novo. Muito bem. E a chuva tão reclamada, tão desejada, tão chorada, objeto de tantas rezas, de tantas preces, às vezes quando vem também causando prejuízos. Ontem, uma chuva forte derrubou aproximadamente 50 árvores na BR-040 aqui na Grande BH. Deu uma forte pancada de chuva na noite de domingo, fez isso na BR-040, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, a primeira ocorrência foi registrada por volta das 19 horas, mas felizmente não houve registro de vítimas, embora alguns veículos tivessem sido atingidos pelos galhos e o trânsito ficou interditado por quase 5 horas nos sentidos Rio de Janeiro e BH. A diretora executiva da TVC BH, a Letícia Caiafa, ficou nada menos que 3 horas vindo de Mariana para cá, em consequência da interrupção desse trânsito. Olha, é a típica chuva de verão, mas nós estamos na primavera. Tudo isso mostra como é que a temperatura está se embolando no Brasil e em outros países em função, já dissemos aqui, do aquecimento da Terra. Há muitos anos, especialistas já disseram que a Terra estava passando por um processo de aquecimento e agora isso se confirma em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil. Chuva de verão na primavera, calor de primavera em pleno inverno e no verão passado praticamente não choveu. A ONU já se reuniu algumas semanas atrás e disse que vai tomar providências e que as coisas vão começar a melhorar dentro de 50 anos. A ONU cada vez mais fora da realidade. Ok, vamos fazer um rápido intervalo em Além da Notícia e já voltaremos com outros assuntos em destaque. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
No primeiro bloco, nossos comentaristas esportivos, Luiz Carlos Bernardes e Edivaldo Miranda, destacaram os jogos do Cruzeiro e do Atlético, com muita razão de ser. E se esqueceram de um grande feito ocorrido ontem em outra modalidade de esporte, na Fórmula 1. Há muito tempo isso não acontecia, uma festa brasileira, com a subida do Felipe Massa ao pódio, hein? Há muito tempo que isso não acontecia. Até que enfim, Felipe foi Massa. Até que enfim. Até que enfim. Agora, os Estados Unidos estão abrindo investigação criminal contra a Petrobras. Pode. Eles podem investigar se alguém lá, algum americano, alguma empresa americana está se beneficiando ilicitamente de contratos feitos com a nossa multinacional, que está sempre em foco aí com denúncias contra diretores, denúncias que foram bastante exploradas na última campanha presidencial. O que é que está ocorrendo? Há indícios, não há? É possível que essa investigação americana tenha a finalidade de atrapalhar aqui o início do nosso governo? Não sei, mas que se aqui tudo de errado tem que ser investigado, que se faça investigação lá também, não é, Peninha? Claro. É só coincidência que depois da eleição, vitória da Dilma, os Estados Unidos prefeririam um outro candidato ou candidata, tipo o Aécio Neves, mais afinado aí com as políticas norte-americanas e europeias, mas também coincidência que os Estados Unidos reabram essa discussão. Claro, o problema aconteceu, houve corrupção na compra de uma petrolífera norte-americana pela Petrobras. Agora, coincidência que os Estados Unidos cobram isso do Brasil como se fossem donos do Brasil e cobram isso no momento em que Dilma ainda não escolheu ministro da Fazenda e presidente do Banco Central. Com certeza os americanos querem que Dilma escolha agentes do chamado mercado, diretor de banco, diretor de bolsa, enfim. É isso aí que Dilma certamente tem que se precaver, que Dilma certamente sabe, ela não é ingênua e não vai fazer o jogo norte-americano. Ela tem que pensar o que é melhor para o Brasil e para o governo dela e não o que é melhor para os Estados Unidos. Correto. Já que você falou em política, nós tivemos a semana passada uma temporada de despedidas no Senado. O Eduardo Suplicy, senador por vários mandatos pelo PT, não se reelegeu, perdeu a eleição para o José Serra, em São Paulo, né? Também o Pedro Simon, um grande senador, conhecidíssimo, líder político do PMDB, do Rio Grande do Sul, não se reelegeu. O José Sarney não se candidatou, né? E o Cacildo Madaner, do PMDB de Santa Catarina, eles todos com muito tempo de Senado, fizeram as suas despedidas. Esse Cacildo Madaner não é meu conhecido, é seu, Peninha. É lá de Santa Catarina. Ele já fez muita figuração, mas o pessoal no Senado costumava dizer Cacildo. Até hoje o Sarney está aí, então, agora, até que enfim, o Sarney abriu lugar, até já tem muita gente também que chama o Sarney de Sarney, mas até que enfim, Brasil livre do senador Sarney, que desmoralizado há muito tempo, não disputava eleições no estado dele, disputava, que é o Maranhão, disputava no Amapá. Agora ele percebeu que nem no Amapá ganharia, saiu fora, vá de retro, Sarney. Não, mas não é Cacilda, então é Cacilda. Mas aí no Senado vale tudo. Eu já disse aqui,
há mais tempo que sou contra a existência do Senado. O Brasil poderia perfeitamente extinguir o Senado nessa hipotética reforma política, até porque há uma contradição grande. Os estados também tinham senados, eram chamados senadinhos. Foram extintos há décadas. Por que não extinguir o Senado, ficarmos só com a Câmara Federal, até porque o Senado atrasa todas as votações. Qualquer votação tem que passar pelas duas casas. Se o projeto vem da Câmara, vota lá, vai ao Senado e volta na Câmara. Então, nós estamos gastando dinheiro e gastando tempo com esse tal de Senado. Ou então, vamos esculhambar de vez e criar Senado nos estados. Aí é que fica aquele samba. Aí o concerto fica pior do que o soneto. Exatamente. Olha, deixa de ser um concerto com C, passa a ser um concerto com S. Exato. Nós colocamos aqui, de repente, sem nenhuma preparação, pegando de surpresa o jovem estagiário Edivar Miranda para participar aqui desse programa como comentarista. E está sendo uma revelação, rapaz. Seus comentários são lúcidos, está por dentro de tudo. E uma coincidência, eu participei de um fórum a semana passada em Brasília, promovido pela EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, era um fórum de produção de audiovisuais para as TVs públicas, onde foi dado um enorme destaque para os jovens, onde a recomendação dos melhores palestristas foi de que o tempo de audiovisual é dos jovens, porque as crianças já estão produzindo audiovisuais. Tem menino de 3, 4 anos aí que faz o que a gente, com a idade que tem, não consegue fazer. Para isso tem a internet à disposição. Televisão não pode ser diferente. Se for produzida só pelos mais velhos, não terá público, ou não terá pelo menos o público jovem. Por isso, meu caro xará, você chegou na hora certa, ou nós acertamos em colocar aqui ao nosso lado, viu? Muito obrigado, Felipe. Eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade que você, o Peninha, estão me dando de poder estar aqui aprendendo com vocês. E você está correspondendo plenamente aí, está aparecendo esses jovens, essas jovens revelações que surgem aí no Atlético e no Cruzeiro, que estão deixando os times mineiros na ponta das várias tabelas. Falando em fórum, eu só queria lembrar que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou hoje os dados sobre a violência no Brasil. Os dados mostram que o Brasil gastou 6% do PIB contra a violência, cerca de 658 bilhões no ano passado. Os dados do Fórum mostram também que a nossa polícia, as nossas polícias aí em todos os estados têm sido muito violentas e com índice de mortes por policiais dos mais altos no mundo. Tem polícia matando sem necessidade e, às vezes, como tem muitos policiais morrendo também para defender a nossa segurança ou a sociedade. E a presidenta reeleita Dilma Rousseff já está articulando os primeiros nomes para o próximo ministério, para o seu segundo mandato. Estão sendo dados como certos para os ministérios o Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, que elegeu o seu sucessor, o Kassab de São Paulo, o Cides Gomes, são nomes já bem considerados como certos. Uns que saem, o Gilberto Carvalho, né, que está com 12 anos de Planalto, deve deixar o ministério.
Também deve sair o Edson Lobão, que é atual ministro de Minas e Energia. A Marta Suplicy provavelmente sai do Ministério da Cultura. Segundo interlocutores presidenciais, a ideia do novo ministério é que seja comandado por políticos de estatura, nomes conhecidos da sociedade. O atual governo é integrado por técnicos e pessoas às vezes desconhecidas da maioria do povo brasileiro, o que passa a imagem de que a pasta é irrelevante. Esse segundo mandato da presidenta Dilma não vai ser fácil, conta com menos apoio no parlamento, vai contar com uma oposição cerrada, principalmente no Senado. Então, ela precisa ter muito mais habilidade. Claro que, né, no primeiro mandato ele já adquiriu uma experiência muito grande, adquiriu um jogo de cintura que não tinha quando começou a governança, mas vamos torcer para que as coisas corram bem. Saiu o Lobão, que aliás era uma espécie de lobo mau no Senado há muito tempo, acusado de corrupção. É evidente que Dilma, como Fernando Henrique, acabam tendo que escalar ministros não muito respeitados, outros são respeitados sim, mas outros não, porque são indicações de partidos. E agora Dilma, entre outros ministros muito respeitáveis, tem que escalar ou acaba escalando Kassab, que recebe muitas acusações de corrupção. É preciso muito cuidado, porque Dilma está recomeçando o governo, tem credibilidade internacional, aliás, está convidada para participar do encontro do G20, os 20 maiores países do mundo, e é importante para o Brasil que essa credibilidade permaneça e não se desgaste. É muito difícil encontrar no Brasil de políticos que não tenham sido acusados de alguma irregularidade ou ilegalidade, às vezes injustamente. Desculpa. Mas nós precisamos sim de acabar com esse clima de que todo político é corrupto, que tem que ser, não basta ser como a mulher de César, não basta ser honesto, tem que provar que é honesto. Não, a gente tem que dar crédito, fiscalizar, os políticos têm que ser fiscalizados, mas acabar com essas coalizões que levam muitas das vezes à corrupção. Só tem um jeito, reforma eleitoral. Então vamos trabalhar para que haja essa reforma eleitoral. Então, sim, inclusive evitando essa livre ação das empreiteiras e etc. Claro, mas assim nós chegamos ao final de mais um Além da Notícia. Eu agradeço a participação do Peninha, do Edivaldo Miranda e do Rafael na direção de imagens. Agradeço a audiência de vocês, esperando contar na próxima sexta-feira com a presença aqui de vocês.